Acha que é injusto Paddy Pimblett receber um title shot contra o Ilia Topuria? Principalmente considerando que nessa terça-feira ele caiu de 8º para 10º com a vitória de Beneil Dariush? Se você é novo aqui no mundo das lutas, no mundo do MMA, relaxa, porque já teve coisa muito pior. Não é de hoje que o UFC concede title shots esquisitos, absurdos e que deixam os fãs bufando de raiva. E é por isso que no vídeo de hoje eu trouxe alguns desses casos. Separei os 10 title shots mais absurdos da história do UFC. Vamos lá! Pessoal, a assinatura do Gemini, inteligência artificial da Google, custa R$100. O ChatGPT, mais de R$100. O Claude, mesma coisa. O Grok, quase 200. E aí, juntando só 4 inteligências artificiais, você já tem aí pelo menos uns R$500 por mês. Mas calma, porque você não vai saber mexer de primeira, então você precisa pagar um curso para aprender a mexer com IA. E mesmo depois desse curso, ainda não tem muita garantia, você vai ficar solto pelo mundo. Talvez até você tenha que pagar mais um curso para poder ganhar mais confiança. Aí pode botar pelo menos uns R$1.000, talvez até R$2.000. Mas e se eu te falar que tem uma assinatura, uma única assinatura, onde você tem direito a todas essas IAs que eu falei, tem direito a vários cursos especializados e ainda tem direito a uma assistente personalizada que aprende de acordo com as suas demandas e com o seu trabalho. Pessoal, apresento a vocês a Iner, a nova patrocinadora aqui do canal e uma das maiores especialistas de inteligência artificial do Brasil, que traz em uma assinatura só todas essas IAs que eu citei, todos esses cursos que eu também prometi e, claro, uma assistente virtual criada por IA que aprende conforme sua demanda. E aqui no canal, a Iner está oferecendo um desconto exclusivo de 70% no plano anual. Agora você só precisa escolher qual você vai querer. Você vai querer o plano Lite por R$ 29,90 ou o plano Pro por R$ 94,90. A diferença é a seguinte, no plano Pro, além de chat ilimitado e das assistentes virtuais, você também ganha acesso a IAs de geração de imagem, vídeos e até áudio, como por exemplo o VEO3 do Google. Quer testar? Então assina o plano Pro da Iner. O link exclusivo aqui do canal com desconto exclusivo vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vem se tornar parte dos 250 mil assinantes da Iner. Dado o aviso, vamos continuar o vídeo. Convenhamos, pessoal, a maior conquista da carreira de Alexander Gustafsson foi a quase vitória contra o Jon Jones. E depois de ter perdido essa luta épica em 2013, os fãs queriam a revanche. E ela chegou a ser marcada no UFC 178, mas acabou sendo cancelada devido a uma lesão no joelho do sueco. Gustafsson então teve que enfrentar Anthony Johnson para ter a revanche de novo, mas acabou sendo nocauteado no primeiro round pelo americano. E aí, nessa mesma época, depois da prisão do Jon Jones, Anthony Johnson e Daniel Cormier se enfrentaram pelo cinturão vago. E o DC se tornou o novo campeão. Mas e aí? E agora? Cormier era o novo campeão? Quem seria sua primeira defesa de título? Ah, já sei, que tal o Ryan Bader, que inclusive estava com luta marcada contra o DC antes dele ser reescalado para enfrentar o Johnson, e ainda os dois protagonizaram um momento tenso na coletiva de imprensa após o UFC 187. Fazia todo sentido do mundo, mas ao invés disso, ao invés do Bader, eles colocaram Alexander Gustafsson vindo de derrota pro Johnson para disputar o cinturão contra o Cormier. E aí a pergunta vem, por quê? Bom, talvez pensaram que o Gustafsson era mais interessante, mais rentável do que o Bader, ou então seria uma forma de legitimar o reinado do DC, colocar ele para enfrentar o maior desafio do Jon Jones, ou talvez no fundo eles queriam o Gustafsson como campeão, já que talvez ele fosse mais rentável, mais interessante na época do que o Cormier, já que ele não estava tão popular ainda. Mas enfim, fato é que a luta aconteceu em outubro de 2015 e pelo menos os dois entregaram. Essa foi uma das melhores disputas de cinturão da história da categoria, só que novamente o sueco perdeu por um fio de cabelo. Title shot absurdo, só que pelo menos rendeu uma luta boa, diferente do próximo item da lista. Quando Israel Adesanya se tornou campeão do peso médio, todo mundo sabia qual era o próximo passo. Ele enfrentaria Paulo Borrachinha, que vinha de vitória contra Yoel Romero e inclusive estava na plateia quando o Izzy nocauteou o Whittaker. Mas havia um problema. Acontece que o brasileiro estava com uma lesão no bíceps e só conseguiria voltar no segundo semestre de 2020. O Adesanya falou, não quero esperar tanto, quero fazer uma luta antes, e aí ele propôs em enfrentar Yoel Romero, que não só vinha de derrota pro Borrachinha, mas também pro Robert Whittaker. Ou seja, com
2 derrotas seguidas, ele iria disputar o cinturão pela 4ª vez na sua carreira. A desculpa era essa, que o Adesanya tava querendo se manter ativo, queria fazer uma luta antes do Borrachinha, apareceu a oportunidade e fizeram a luta. E também prometeram que seria uma batalha épica. Na verdade, literalmente prometeram isso nas propagandas da luta. O trailer do UFC 248 prometia uma luta épica. No fim, essa foi simplesmente uma das piores disputas de cinturão da história do UFC. A Adesanya venceu a luta, mas perdeu muita moral e creio que todos se arrependeram de ter pago esse pay-per-view em um dos maiores vexames da história do UFC. Revanches imediatas geralmente são concedidas ou para campeões dominantes que perderam, como o caso do Anderson Silva, ou para lutas muito acirradas, como por exemplo Lyoto Machida contra Maurício Shogun. No caso da luta de Kamaru Usman contra Jorge Masvidal, nenhuma dessas condições se aplicam. Em julho de 2020, Kamaru Usman simplesmente passou o carro por Jorge Masvidal durante 25 minutos, defendendo seu cinturão pela 2ª vez com muita facilidade. Entretanto, a luta foi um verdadeiro sucesso, foi um dos maiores pay-per-views da história do UFC, ultrapassou a marca de 1 milhão facilmente. E aí, um ano depois, o UFC estava voltando a trazer o público para as arenas depois da pandemia. E como esse marcava o primeiro evento pay-per-view com a presença total do público, eles queriam fazer algo especial, algo rentável. E aí resolveram fazer uma revanche entre Usman e Masvidal. O problema é que Masvidal não lutou desde a primeira luta com Usman, ou seja, vinha de uma derrota dominante e nem era campeão, muito menos um campeão dominante para merecer uma revanche imediata. Bom, a narrativa era de que Masvidal aceitou a primeira luta em cima da hora e talvez agora com o campo incompleto ele teria uma chance melhor. Mas até essa premissa não foi cumprida, já que dessa vez o Kamaru Usman simplesmente apagou o Jorge Masvidal com um soco que você só vê nos melhores animes de Dragon Ball. E foi esse soco que enterrou uma das piores e mais desnecessárias rivalidades da história do UFC. O ano era 2024. Também conhecido como ano passado. O UFC 301 aconteceria no Rio de Janeiro e eles precisavam de uma luta principal envolvendo um campeão brasileiro. O problema era que havia 2 campeões brasileiros naquela época. O Poatan, que já ia lutar no UFC 300, então sobrou pro Pantoja lutar no Rio de Janeiro. O problema é que o Pantoja já havia vencido praticamente todo mundo do top 5 e alguns mais de uma vez. Fora esses, o restante da categoria, tanto do top 5 como descendo mais no ranking, estava ou indisponível ou vinha de derrota. Bom, nesse caso não seria melhor repensar, talvez colocar outro cara para disputar o cinturão ali, mesmo não sendo brasileiro? Nada disso. O UFC queria porque sempre quis colocar um brasileiro na luta principal de algum evento no Brasil. Bom, na Austrália podem colocar um sul-africano contra um americano, no Canadá pode ser um palestino enfrentando um australiano, mas no Brasil, só brasileiro disputando o cinturão. Se não tiver brasileiro, não tem evento principal. E aí a única opção disponível pro Pantoja era o 10º do ranking e desconhecido Steve Erceg, vulgo Michael Scott do UFC. Simplesmente porque não tinha mais ninguém disponível, eles precisavam de alguém brasileiro para disputar um cinturão lá. E foi isso, um dos cards mais criticados da história do UFC, e ainda serviram lá um José Aldo só pra, sei lá, servir de agrado. Bom, pelo menos o Pantoja venceu, né? Graças a Deus. Durante a pesagem do UFC 286, a trilogia entre Kamaru Usman e Leon Edwards, os fãs ficaram surpresos com a aparição repentina de Colby Covington, que também se pesou como reserva da luta principal. Depois que o Leon Edwards venceu Kamaru Usman, o Dana White confirmou que seu próximo adversário seria o Colby Covington, independente do que acontecesse. O problema era o seguinte, Colby Covington sequer tinha lutado em 2023. A sua última vitória foi no início de 2022 contra um Jorge Masvidal, que vinha de 2 derrotas seguidas, as 2 pro Kamaru Usman. Antes disso, o Colby tinha sido derrotado pelo próprio Usman em 2021. E antes disso, tinha batido Tyron Woodley, que já estava aposentado. Pois é, o Colby Covington pulou na frente de todo mundo, recebeu sua 3ª disputa de cinturão e os fãs ficaram fervorosos com isso. Até porque tinha um Belal Muhammad vindo de 9 vitórias seguidas que merecia muito mais essa chance. Mas por que o Colby? Ninguém entendeu muito bem. Era para promover uma intriga, promover o Leon como um campeão, né? Colocar um vilão perfeito para fazer ele de herói. Enfim, acabou que deu certo financeiramente. Depois que o Colby xingou, né? Falou mal do pai falecido do Leon Edwards, as vendas de pay-per-view aumentaram 25%. No final, o Leon Edwards conseguiu vencer Colby Covington e na luta seguinte acabou enfrentando o Belal Muhammad, onde acabou sendo surrado. Então, acho que deu para entender por que ele preferiu Colby e não Belal Muhammad.
Como diabos a gente terminou com Piotr Jan contra José Aldo pelo cinturão dos galos? Eu sei lá, pô. Senta que eu vou tentar te explicar. Henry Cejudo era campeão dos galos. José Aldo estava descendo da categoria dos penas pro peso galo e enfrentaria Marlon Moraes. Se vencesse, ele disputava o cinturão. Só que no fim das contas, o Aldo perdeu uma luta onde 99% da população mundial viu vitória dele. Dana White olhou pra isso, também viu vitória do Aldo e falou: já que na minha cabeça o Aldo ganhou e todo mundo concorda comigo, então ele ganhou. Então, mesmo vindo de derrota, colocaram José Aldo pra disputar o cinturão contra Henry Cejudo no UFC 250 que aconteceria em São Paulo. Veio a pandemia e cancelou tudo isso que eu falei. Não podia fazer evento em São Paulo e Aldo não podia sair do Brasil. Henry Cejudo então lutou contra Dominick Cruz em maio de 2020 e depois dessa luta se aposentou, deixando o cinturão vago. E aí qual foi a solução do UFC? Pegaram Piotr Jan, que ia enfrentar inclusive o Marlon Moraes, e colocaram ele pra enfrentar o José Aldo pelo cinturão vago. Por quê? Porque sim! Piotr Jan deu uma surra homérica no José Aldo, se tornou campeão dos galos, e quem mais se lascou nessa história foi o Marlon Moraes. Pois é. A estrela da WWE, Brock Lesnar, chegou no UFC tomando um banho de água fria, sofrendo uma derrota logo na estreia para Frank Mir. Mas relaxa, porque na luta seguinte ele venceu o Heath Herring e pronto. Na próxima ele já estava disputando o cinturão do UFC. E venceu o Randy Couture e se tornou campeão peso pesado do UFC. Eu não sei porque todo mundo reclama que lutar, ser campeão do UFC é difícil. O Brock Lesnar só precisou de 3 lutas na carreira. Não é 3 lutas no UFC não, 3 lutas na carreira. O cartão do Brock Lesnar, antes de enfrentar o Frank Mir, era 2-1. Acha isso injusto? Calma, porque piora. Nessa mesma época tinha um campeão interino, o Rodrigo Minotauro, que ficou escanteado vendo o Brock Lesnar disputar o cinturão linear contra o Randy Couture. Carlos, mas pelo menos o UFC botou o Minotauro pra lutar com o Brock Lesnar depois, né? Mas claro que não. Colocaram o Minotauro pra enfrentar o Frank Mir venceu o Minotauro e assim ele e Brock Lesnar se enfrentaram no UFC 100. E se você acha que toda essa situação foi uma tremenda bagunça e que isso nunca mais aconteceria de novo, relaxa porque o UFC prova que sim. O raio cai 2 vezes no mesmo lugar e algo bem parecido com toda essa situação acabou de acontecer. Jon Jones finalmente estreou no peso pesado, finalizando Ciryl Gane em março de 2023 e assim se tornando campeão da categoria. Só que a estranheza veio logo em seguida, porque disseram que a próxima luta do Jones seria contra Stipe Miocic. Beleza, Miocic, o maior campeão peso pesado da história do UFC, só que Miocic que estava parado há 2 anos e a última luta dele foi uma derrota. Sem falar que ele estava com 41 anos de idade, semi-aposentado. Mas tá, são 2 lendas, 2 maiores da história, então vamos deixar acontecer. A luta foi marcada para novembro de 2023 e é aí que vem o pepino. A luta acabou sendo cancelada, porque o Jon Jones sofreu uma lesão gravíssima no ombro e teria que ficar fora de atividade por pelo menos 6 meses. Miocic falou que não queria enfrentar outra pessoa, só queria enfrentar o Jones, e assim fizeram uma luta entre Tom Aspinall e Sergey Pavlovich pelo cinturão interino. Tom Aspinall venceu e se tornou campeão interino. Então tá, agora é Jon Jones contra Tom Aspinall, certo? Campeão linear contra campeão interino. Claro que não. O UFC resolveu insistir em fazer Jon Jones contra Stipe Miocic. Miocic que agora estava parado há 3 anos e estava com 42. E pro Aspinall, toma aí Curtis Blades, defende aí teu cinturão interino enquanto o Jones e Miocic se enfrentam. Miocic senil, foi brutalmente nocauteado pelo Jon Jones e depois de meses enrolando, o Jones resolveu se aposentar para não enfrentar o Tom Aspinall. Parece que sempre tem uma terceira pessoa que se lasca nessa história. É o Marlon Moraes, é o Tom Aspinall, enfim. Vamos agora à semana mais caótica da história do UFC. Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson se enfrentariam pelo cinturão dos leves em abril de 2018. Mas não, Tony Ferguson tropeçou num cabo de televisão, jambrolhou o joelho e com isso, Max Holloway assume seu lugar e enfrentaria o Khabib em abril. Mudou de novo, Holloway passou mal no corte de peso, tá fora da luta. Aí o UFC pensou o seguinte, já sei, bota o Michael Chiesa, que ele também tá no card, é top 10 da categoria, faz sentido, bota Khabib contra Michael Chiesa. Não dá, Conor McGregor jogou um carrinho de mão na janela do cara e o cara saiu do ônibus sangrando. Santa Chicória, tá, já sei. Coloca Anthony Pettis, ex-campeão, também é ranqueado, também tá no card, e enfrentar o Chiesa, pronto, solução resolvida. Bota aí o Anthony Pettis. Não dá, o Pettis não quer fazer a luta. Paul Felder, coloca o Paul Felder, também tá no card. Não dá, a comissão não aprovou porque o Paul Felder não é ranqueado. Jesus, bota o Volkanovski. Não, Volkanovski ainda não é um meme. Meu Deus do céu,
Quem sobrou então? Ah, tem o All Iaquinta, 11º colocado do ranking dos leves e também a lutar no card. Então pronto, vai, bota ele aí com Khabib e é isso. Khabib se tornou campeão batendo All Iaquinta, 11º colocado do ranking, simplesmente porque foi o que sobrou. É isso. TJ Dillashaw e Renan Barão fariam a grande revanche no UFC 177, depois daquela que foi uma das maiores zebras da história do UFC. Mas no dia da pesagem, o Barão passou mal com corte de peso, tropeçou no banheiro e bateu a cabeça na privada. Bom, impossível dele competir no dia seguinte. O UFC agora tinha menos de 24 horas para tentar arranjar um substituto para a disputa de cinturão. Caso contrário, podia até cancelar o pay-per-view. A solução era pegar alguém que já estava no card. O problema é que só tinha uma luta do peso galo em todo o UFC 177. E era uma luta da preliminar com dois estreantes, Joe Soto e Anthony Bichark. Pois é, pra salvar o card, eles teriam que escolher um desses dois estreantes das preliminares pra disputar o cinturão contra o Dillashaw. E aí, não sei como é que resolveram, se foi um cara ou coroa ou coisa do tipo, mas Joe Soto foi o sortudo que de estreante foi para desafiante ao cinturão. Simplesmente porque era a única opção, a única luta de toda a categoria naquela noite. Obviamente, Joe Soto foi demolido, destruído pelo Dillashaw, mas isso certamente é um exemplo de como o timing é crucial no MMA. O Joe Soto foi o cara certo na hora certa e, querendo ou não, teve uma grande oportunidade. Michael Bisping se tornou campeão dos médios. Momento bonito, glorioso, história marcante, mas e aí? Quem vai ser? Vai ser o Yoel Romero? Oh, luta boa, luta boa. Ah, vai ser o Jacaré? Jacaré tá merecendo. Chris Weidman já ia disputar o cinturão, né? Antes de se lesionar. Talvez o Gegard Mousasi, dá uma chance pro cara. E aí? Quais desses tubarões o Michael Bisping vai enfrentar? Nenhum. A primeira defesa de cinturão do Michael Bisping, e a única, vai ser contra Dan Henderson. Mas Carlos, nessa época o Dan Henderson não era o 13º colocado do ranking e só tinha uma vitória e tinha 45 anos de idade? Mas assim, falaram o seguinte, ó, o Henderson é uma lenda, essa vai ser a última luta da carreira dele, os dois têm história juntos, lutaram lá no UFC 100, vamos dar uma homenagem pro Dan Henderson, bota ele aí pra disputar o cinturão na última luta da carreira. E não é que o velho fez bonito? Rolou a luta, Henderson com 45 anos deu 2 knockdowns no Michael Bisping, quase nocauteou o inglês e pra muitos deveria ter vencido, mas no final quem venceu foi o Michael Bisping por decisão unânime dos juízes. Até hoje, essa é uma das, se não a maior referência para um title shot injusto, e acho que ficou bem cabível colocar Dan Henderson contra Michael Bisping 2 como o pior title shot da história do UFC. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.